Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bereano Pentecostal e também mais uma vez saudamos a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, professores, alunos, superintendentes e todos os que fazem a Escola Bíblica Dominical para mais uma vez conosco participar de um estudo de nossas lições bíblicas. Desta feita, estudaremos a lição de número 10, que traz como título o desafio da janela 1040. Lembrando que nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, que neste quarto e último trimestre de 2023 tem como tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Mais uma vez estou aqui com meu amigo irmão Luiz Carlos, professor da EBD também, para neste bate-papo nós juntamente estudarmos esta lição e esperamos que seja de grande proveito para todos os nossos irmãos que vão nos assistir. Antes de passar a palavra aqui ao irmão Luiz Carlos, eu gostaria de explicar que tivemos algumas lições sem este formato, né? E apenas realmente gravando as lições que foram estudadas nas escolas bíblicas, devido a algumas situações que passamos, né? Tive algumas situações familiares, casamento do filho, né? Realizamos também o simpósio ali em nossa igreja, na Assembleia de Deus, Templo Central, aqui em Maracanaú, um trabalho, por sinal, muito bom, muito proveitoso, né, com o pastor Jairo Cairo, de forma que estas situações, essas circunstâncias nos impediram, né, gente, de gravarmos a aula. Mas, graças a Deus, nós estamos de volta para estudarmos novamente neste formato, em formato de bate-papo, de podcast, e desejamos a vocês uma boa aula, um bom estudo da nossa lição, tá certo, gente? Gostaria antes também de pedir a vocês que se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, né? Que deixe o seu like, que faça um comentário e que ajude o canal a crescer, pois o intuito deste canal é trazer conteúdos de proveito, de realmente relevância e que traga edificação para todos os nossos espectadores. E agora eu peço ao irmão Luiz Carlos, né, para fazer as suas saudações iniciais. Meus queridos, a paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui de volta. Como o irmão Josué falou, nós tivemos esses intervalos, mas mesmo assim os irmãos não ficaram desassistidos, nós tivemos a oportunidade de transmitir algumas aulas que aconteceram inclusive fora do contexto do horário do domingo, né? E tivemos o simpósio também, e todas essas atividades acabaram continuando contribuindo, né, com o nosso trabalho aqui. Nós estamos muito felizes em dar continuidade a essa jornada na lição de hoje. Meu anseio é que todos vocês tenham uma boa aula, uma boa jornada, e que possamos aprender juntos, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu queria também fazer um agradecimento ao presbítero Joaquim Lins, da Congregação do Residencial 1, aqui em Maracanaú, que na última quarta-feira, na quarta-feira passada, nos permitiu gravar a aula ali, né, em loco, tá certo? Que foi transmitida, né? A aula que foi ministrada pelo missionário Ítalo Henrique. Dito isto, irmãos, agora nós vamos para o estudo da nossa lição, a lição de número 10, que vai ser estudada nas escolas bíblicas no dia 3 de dezembro de 2023. Bom, Luiz Carlos, esse tema é assim novo para algumas pessoas, né? É o desafio da janela 1040. É um assunto que, assim, passou um tempo, tem um bom tempo, que a gente não ouve falar desse tema nas igrejas, né? Mas já houve uma época na história recente do cristianismo em que esse tema era falado constantemente em cultos de missões, conferência missionária e outros trabalhos mais, onde se falava sobre a janela 1040. Para muita gente nesse domingo, irmão Josué, esse tema vai ser novidade. Mas a nossa revista ela está avançando, onde ela estava trabalhando sobre missões transculturais, trabalhou sobre questões mais técnicas concernentes ao cuidado com o missionário, e também o missionário fazedor de tendas, é um missionário que tem esse trabalho, ele usa os seus talentos não tanto para se manter, quanto para ser um mecanismo sobre o qual ele leva o evangelho a outros. E agora a lição ela avança um pouco mais para tratar novamente, mas de uma outra perspectiva, os desafios que englobam a obra missionária. E esse desafio dessa ocasião é a janela 10x40. Lembrando que as últimas lições, as 3, 4 últimas lições, a gente falou muito de sustento missionário, né? Isso. Da questão da manutenção da obra. Envolvia não só o sustento financeiro, como psicológico, e sobretudo, das formas de se sustentar, e a nossa lição
sempre tem batido nessa tecla, é sobre a oração, né? A oração para que Deus dê graça, para que os missionários vençam os desafios que estão à sua frente. Nessa lição, nós teremos uma vaga impressão, porque eu digo que o assunto é bem mais vasto do que aquilo que a gente vai abordar aqui, do que está propriamente na lição. Os irmãos perceberem, derem um Google, os irmãos vão perceber que há muito recurso na internet no que diz respeito a esse tema, e os irmãos vão ter uma vaga impressão de quais os desafios que a obra missionária tem à sua frente, com o da janela 1040. Muito bem, nós agora vamos fazer aqui a leitura do texto áureo, que está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 20, e diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E a verdade prática diz o seguinte: a janela 1040, ou 10 por 40, né, tem gente que diz desta forma, coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20, e é um texto bastante conhecido, né? Isso. Que fala da armadura espiritual, a armadura de Deus, né? Nós não vamos ler aqui, gente, mas é por questão de tempo, mas recomendamos a todos a leitura completa, tá certo? Eu gostaria de dar só uma pontuação aqui sobre o texto áureo. Tá aqui o texto. O texto áureo, né? Quando o apóstolo Paulo faz essa alegação, me esforcei a anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Frequentemente, irmão Josué, esse texto é entendido da maneira mais restrita possível. Eu só devo pregar o evangelho onde o evangelho não está sendo pregado em hipótese alguma, como se fosse essa a interpretação que se tirasse. O texto está mostrando que Paulo está fazendo menção de lugares aonde o evangelho ainda não chegou. Ele pretende avançar um pouco mais, porque esse é o encargo que pesa sobre ele. Então, por isso ele está falando, não pretendo pregar o evangelho onde Cristo já foi pregado, né? Edificando sobre o fundamento alheio. Então, ele está falando do encargo dele. O texto não significa dizer que eu não devo continuar pregando o evangelho onde Cristo já foi pregado. Por exemplo, Maracanaú é uma cidade que tem pouco mais de 200 mil habitantes. 260 mil habitantes, não falo a memória, né? É um lugar onde Cristo tem sido pregado há muitos anos. Então, nós deveríamos parar de pregar o evangelho aqui? Né? De maneira alguma. Precisamos continuar pregando até que os pecadores ouçam a mensagem do evangelho. Porém, o encargo de Paulo aqui visa mostrar que ele tem interesse em ir em lugares aonde os outros discípulos ainda não foram. Ele está falando do encargo dele, tá bom? Para que os irmãos não façam uma interpretação restrita do texto, além daquilo que Paulo quis dizer. Entendi. Importante dizer isso mesmo, né, gente? Para que a gente não faça uma interpretação errônea desta passagem. Então está aqui a verdade prática, a leitura bíblica, e vamos aos objetivos da nossa lição, que são 3, né? Isso. De praxe. O primeiro é conceituar a janela 1040. Então, é importante, né, dizer que talvez algumas pessoas não saibam exatamente o que significa isso, seja uma novidade para elas, e aí o objetivo desse primeiro ponto é esse. Pontuar, o segundo objetivo, pontuar os principais desafios da janela 1040. Nós vamos ver que são grandes, né, os desafios. E, por último, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Na ilustração aqui da nossa, né, da capa do nosso vídeo, nós colocamos uma janela fechada, né? Isso, exatamente. Porque realmente é uma janela que atualmente se encontra fechada para a pregação do evangelho. Não totalmente, né, mas, dado as dificuldades, é assim que se pode dizer. Vamos lá, irmãos. Então, nós vamos para a nossa introdução, que diz o seguinte: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. Vamos já entender um pouco mais o que é essa janela 1040, né? Essa expressão, tá certo? Vai ser explicada durante o estudo da lição. À luz de Efésios 6, versículos de 10 a 20, perceberemos que estamos em uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo, né? Nós vamos
trabalhar um pouco essa questão, não nos aprofundando muito na batalha espiritual, mas sabendo sim que há, né, uma guerra em que trevas e luz se enfrentam, né, e que há uma tentativa do mal em barrar o avanço do Evangelho. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios. O da necessidade humana, aí falando em termos, né, das carências, da pobreza mesmo, né, e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Então, gente, nós vamos ver como realmente a igreja precisa acordar, né, para enfrentar esse desafio e alcançar os povos que estão dentro dessa faixa geográfica. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse desafio da evangelização. É claro, a lição vai mostrar o que é, vai mostrar os desafios, os problemas, as dificuldades, os desafios, e vai concluir, né, com sugestões, com algumas estratégias que podem ser feitas, utilizadas pela igreja, por nós, para a gente alcançar essa parte da população mundial que precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Alguma coisa a acrescentar na introdução, Luiz Carlos? A missionária Ruth Doris Lemos, ela no seu livro sobre missiologia, ela diz que a janela 1040 é a região do mundo onde se encontra a maior parte da população mundial que nunca ouviu o Evangelho de Cristo. Quer por resistência a essa mensagem, né, por conta da perseguição, quer por conta da dificuldade de alcançar essas pessoas, né, por conta das necessidades dela. Então nós vamos ver de maneira muito mais prática e visível aqui como esse desafio é enorme, Na perspectiva humana, é impossível que a igreja transponha essas barreiras. Uhum. Na perspectiva cristã, divina, isso é um encargo que pesa sobre os nossos ombros e que nós temos condições de alcançá-los se a igreja orar como igreja e avançar nessa obra missionária. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico da lição. Aliás, vamos aqui, né, mostrar a nossa palavra-chave, que é desafio, né? É uma palavra bem apropriada para esta lição. Ao ler essa lição, Luiz Carlos, eu senti assim como que um peso sobre os meus ombros, né? Uhum. Porque pensando como realmente é difícil alcançar, né? Mas que nós temos a obrigação, nós temos o dever, não somente assim como o dever, mas também devemos ser movidos, né? Constrangidos pelo amor de Cristo. Compaixão, né? Ter compaixão por essas pessoas que ainda não foram alcançadas. Eu acho que essa revista toda, irmão Josué, ela, de certa forma, confronta a igreja para esse tema tão urgente, tão necessário. A igreja despertar, de modo geral, e olharmos para além do nosso mundo, né? Nós somos muito individualistas, né? E a igreja precisa pensar como povo de Deus mesmo. Tanto pensar nos obreiros que são enviados, nos obreiros que precisam ser preparados para o envio, né, na seara que é grande e que precisa de obreiros, quanto pensar nos povos não alcançados, como um grande desafio. Eu não sei se alguns dos professores e dos pastores que têm acesso a esses estudos, se vocês já chegaram a pensar, os senhores já chegaram a pensar, nessas lições, nós já estamos indo para a 10ª, o quão difícil tem sido em nossos dias vermos aquela imagem de jovens prostrados diante do púlpito no final de um culto, numa oração, se entregando para missões. Faz quanto tempo que a gente não vê isso? Faz quanto tempo que a gente não vê jovens chorando e se entregando a Deus para essa obra? O que mostra que a nossa geração, a nossa sociedade cristã, ultimamente, ela tem perdido o encanto, né? E essa revista é um profundo despertamento para todos nós. E essa lição mostra, a palavra-chave dela é, de fato, uma palavra desafiadora por si só. Ela mostra um grande desafio que é alcançar os povos assim, da janela 1040. A gente, às vezes, quer medir as coisas, o mundo, né, de acordo com a nossa realidade. Uhum. Então você se vê numa cidade, num país, cercado de igrejas, né? Para você, hoje eu não quero ir para essa, eu vou para aquela. Hoje eu quero, sei lá,
Então você tem 1000 opções. Tem. Aí você acha que isso é em todo lugar. Algumas pessoas podem pensar assim, o evangelho, né, é muito acessível, Uhum. né, e tal, mas isso é a nossa realidade aqui no Brasil, graças a Deus, né? Mas há lugares por aí afora em que realmente a realidade é bem outra, É. né? Bem difícil, que a pessoa não pode sequer professar sua fé. Então vamos lá. Primeiro ponto, ou tópico, é uma batalha espiritual chamada de janela 1040, ou 10 por 40. O primeiro subtópico, uma verdadeira batalha espiritual. Nós estamos acostumados com essa palavra, com essa expressão batalha espiritual, né? É. E aí, às vezes, a gente pensa mais no nível pessoal, né? Trazendo assim, e tal, a batalha contra as tentações, contra a carne, contra o pecado. Mas a batalha espiritual aqui na perspectiva, né, da igreja, ela ganha um outro aspecto, Ganha. que é a O batalha... aspecto que a Bíblia revela, né? Exatamente. Já pegando um gancho, hoje em dia, esse tema, batalha espiritual, é um tema que a gente pode dizer que é banalizado. É um tema banalizado. Já foi mais, né? Já foi mais. Mas hoje em dia, o que eu digo banalizado é tornado algo extremamente comum. Uhum. É um lugar comum. E é tão comum que, por exemplo, é possível que um cristão tropece numa pedra e ele vai contar para você que sentiu um arrepio porque alguém botou essa pedra, um espírito deve ter botado aquela pedra para ele tropeçar. Uma pessoa está com febre e alguém chega e diz assim, isso é espiritual. Entendeu? Alguém está doente, isso é coisa espiritual, isso é batalha. Entendeu? Então, os crentes parece que banalizaram isso. Parece que o diabo não tem o que fazer. O diabo poderia estar destruindo o planeta, tá levando milhões à derrota e à destruição, mas você vai ver, tá botando uma pedra para um crente tropeçar e tá entendendo? Fazendo as coisas mais bobas do mundo. Né? E aí, é nesse sentido que eu digo que as pessoas banalizaram o sentido de batalha espiritual. Surgiu uma fofoca, uma coisa assim, uma coisa espiritual. E às vezes é a pura maldade humana e a falta de sabedoria e maturidade. Ou é apenas o resultado de vivermos em um mundo mau. Agora, batalha espiritual mesmo, minha gente, batalha espiritual mesmo, é a guerra que o diabo faz para nos manter afastado das verdades centrais da fé cristã. É a guerra que o diabo faz para maniatar os homens distante do evangelho. O Deus deste século, o Deus desse século, cegando o entendimento dos incrédulos. Das pessoas. E isso é batalha espiritual, entendeu? Tudo quanto ele faz para tentar destruir lares, destruir famílias, né, tirar a inocência de crianças, o que o diabo faz para tentar, de algum modo, perverter a fé cristã. E isso é batalha espiritual. E, sobretudo, no afã de apresentar nossa lição, o que o diabo tem feito, praticamente cercando populações, países inteiros, enganando, iludindo, para que essas pessoas estejam alheias ao Evangelho de Cristo. Então, isso, de fato, é uma grande batalha espiritual. Muito bem. Vamos lá. Efésios, o texto aqui de Efésios, né, que é a nossa leitura bíblica em classe, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, é importante, eu acho que ele usou bem essa palavra, que essa expressão, ele poderia dizer a igreja, né, os crentes, mas ele usou como os membros do corpo de Cristo, porque nós, assim, somos um corpo, né, a igreja, ela é um corpo, e eles estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás, né. Por isso estamos sujeitos aos ataques malignos por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Muito bem, Luiz Carlos. Okay. Que podemos aqui trazer para os nossos professores, espectadores. Aqui. Quanto mais cedo um cristão descobrir a verdade de que nós não fomos tirados do mundo para ser incluídos num parque de diversões, mas no campo de batalha, quanto mais cedo ele descobrir isso, melhor será para ele. Nós não estamos no reino de Deus, e enquanto igreja, num parque de diversões. Nós estamos em um campo de batalha. O campo missionário, por si, e nós entenda, irmãos, que desde a primeira lição, nós temos mostrado que
missões é o encargo principal de Deus. Deus é um Deus missional e ele tem tornado os seus filhos missionários. Então entenda que o encargo da igreja, o propósito de nossa existência é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso encargo principal é proclamar, sermos sal e luz. Então essa é a missão, é levar o evangelho. Então nós somos colocados nessa missão em um campo de batalha, em um mundo que jaz maligno e cujo maligno visa de toda forma impossibilitar a nossa marcha, dificultar o nosso progresso. Tá entendendo? Então, isso é imprescindível para nós notarmos que as artimanhas do diabo são cruéis. O apóstolo Paulo fala que nós temos que nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. Eu entendo, pode ser que Paulo esteja usando aquele paralelismo, né, comum, né, na literatura judaica, um paralelismo comum. Mas eu compreendo, e eu faço aqui eco às palavras do pastor João Gonçalves, né, porque fortalecer-se em Deus, na força do poder, fortalecer-se em Deus diz respeito a revestir-se do caráter de Deus. Aprendi isso há 17 anos, o pastor João Gonçalves estava pregando isso aqui onde era a sede, né, na central. Ele estava pregando sobre Efésios. Nesse ponto, 6, 10, e ele estava dizendo, fortalecer-se em Deus, revestir-se do caráter de Deus, fortalecer-se na força do seu poder, é revestir-se do poder do Espírito Santo. É se deixar ser cheio da atuação do Espírito, ser energizado pelo Espírito Santo, para que, através da unção do Espírito, possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Então, nós precisamos recorrer aos recursos da graça de Deus disponíveis a nós, para que nós venhamos a enfrentar as artimanhas do inimigo nessa batalha em que estamos. Rapidamente dizendo, Maurício Carlos, que hoje há muitas pessoas que são atraídas pelo Evangelho, pela igreja, com promessas de prosperidade e tal, e elas têm, então, uma noção totalmente errônea, né? Totalmente deformada do que é ser um cristão. Né? É verdade. E aí, o que ele está nos apresentando é que nós estamos numa verdadeira batalha. Então, aquele crente que foi, né, pescado, atraído, piscado pelas promessas de coisas, de bonanças, então ele não consegue, né, entender isso aqui e não consegue, talvez, até permanecer se ele realmente entender o que é ser o cristão, né, o que é ser igreja, tá certo? Então, estamos numa batalha, é o primeiro subtópico, né, nós precisamos ter clareza disso, lutar com as armas realmente corretas, né, e nós vamos agora falar disso, esse segundo ponto, né, subponto, aliás. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais, né? Devemos usar armas espirituais. E aí eu não vou ler, Moscar, mas você pode rapidamente aí, ou já ir direto, né, ao ponto, falando daqueles 5 itens que Paulo apresenta lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, das armas, ou da armadura, né? Não é das armas, a armadura no singular mesmo. Isso. Espiritual. Ali Paulo oferece, de forma ilustrativa, como ele costuma usar, ele sempre costuma usar a linguagem bélica, né, romana, e também atlética, né, do atletismo, quando ele fala, por exemplo, que ele esmurra o seu corpo e o reduz à servidão, a expressão ali equivale a falar de alguém que leva o corpo ao sofrimento por meio do exercício físico, né? Disciplina, ele está falando de disciplina, ele está usando o recurso de um atleta. Ou quando ele fala para Timóteo, capítulo 2, que ele fala, sofre, pois, as aflições comigo como bom soldado de Cristo, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. A linguagem militar, a fim de agradar aquele que o arregimentou para a batalha. Então, Paulo está fazendo sempre uso desses recursos linguísticos para alcançar o seu público, para ilustrar algumas realidades espirituais por meio de experiências que são vistas ali. Efésios, capítulo 6, Paulo usa novamente esse recurso, e é a linguagem militar que ele usa. E quando ele está falando ali sobre esses itens de uma armadura, ele está pegando a figura da armadura de um soldado romano, e ele está trazendo as realidades espirituais para a vida do cristão. Não quer dizer que, literalmente, o cristão, a justiça é uma couraça literal que protege o peito do cristão. Mas, se os irmãos observarem bem, as armaduras espirituais fazem menção ao fruto do Espírito na vida do cristão. Essas são armas defensivas e ofensivas. São
se me falha a memória, 5 itens da armadura que são defensivos. Capacete, aqui, o cinturão, a couraça, o sapato, né? O sapato, o escudo e o capacete. São armas, ou são itens defensivos. Os sapatos era como a sandália romana, que tinha cravos nos pés, que dava firmeza nos passos do soldado. O cinturão era um cinto que vinha do ombro até a cintura e revestia a cintura também. Frequentemente era com ele que eles pegavam aquela saiota grande, né, aquela saia, e dobrava até ficar na região dos joelhos, para que ele pudesse se locomover com mais segurança, né, sem estar preso ali, se embaraçar. Então ele podia correr e se movimentar com mais firmeza. A couraça aqui era uma proteção para o peito. O escudo, os irmãos sabem, escudo, ele tanto protegia de ataque de espada, como era um escudo que protegia de couro, ele protegia também contra o fogo, né, os dardos inflamados. E o capacete protegia a cabeça. Paulo mostra que esses itens diz respeito a elementos da vida cristã, do caráter cristão. Porque ele fala da consciência da salvação, ele fala de viver uma vida justa, ele fala de nos apegarmos à verdade, ele fala de nos apropriarmos da mensagem do evangelho, da paz. Então, tudo isso diz respeito muito mais a se revestir do caráter cristão para resistir às astutas ciladas do diabo. Nota que a astuta cilada do diabo fala de algo, de sutilezas, né? De arguições, argumentos, sofismas filosóficos com os quais ele pode enredar o indivíduo para o caminho da mentira. Então o indivíduo se reveste das verdades de Deus e do caráter de Deus e ele não se embaraça com aquilo que vai conduzi-lo a tropeçar. Ok? As armas ofensivas que Paulo apresenta aqui é a espada e a oração. São as duas armas de ofensa com a qual o cristão, né, o combatente cristão, ele avança contra o império das trevas. A palavra de Deus e a oração. Agora, uma coisa curiosa que eu vejo sobre tudo isso é que todos os itens da armadura cristã, eles apontam para Cristo. Apontam para Cristo. Cristo é a nossa verdade. Cristo é a justiça. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a palavra. É a Cristo e é por meio de Cristo, pelo nome de Cristo, que dirigimos a Deus, o Pai, as nossas orações. Se os irmãos notarem bem, Paulo está novamente suplicando à igreja para que ela se revista de Cristo e, uma vez revestidas de Cristo, da autoridade de Cristo, da vida de Cristo, da influência de Cristo, do poder de Cristo por meio do Espírito Santo, a igreja terá a habilitação necessária para investir, para se defender e lutar contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Jesus. Muito bem. Então, ele só aqui pontuou que todas essas armas são espirituais, né? Porque a nossa batalha não é carnal. Não é contra pessoas, né? Muito bem. Vamos ao terceiro subponto. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10:40, né? Aí ele vai aqui ampliando a questão da batalha espiritual dentro da questão missionária, né? E do campo missionário. Há uma batalha espiritual na atualidade. E essa batalha, né, é denominada janela 10:40. Essa expressão foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. E vai do norte da África. Nós vamos já apresentar aqui, viu, pessoal? Para que vocês entendam melhor. Nós temos aqui alguns slides, né, apresentando isso de forma mais prática. Então, vai do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Eu poderia dizer que é uma verdadeira prisão, né? Uma verdadeira Ali prisão. há muitas pessoas aprisionadas, como nós vamos ver, aprisionadas espiritualmente. Ele representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, ou cerca de 2/3 da população do mundo. Desse montante encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. A gente pode dizer que esse ponto é realmente assim, que
está diretamente ligado ao primeiro objetivo, né? Isso. É ele que vai esclarecer o que é a janela 1040. Exatamente. Ele é como se fosse a verdadeira introdução ao que o nosso comentarista se propôs a falar, né? Isso. Então nós vamos ver que há uma batalha, há um campo de batalha aqui, né? Isso. É bem no centro do mundo, praticamente. Vamos ver verdade. aqui. Pronto, gente, a gente vai abrir aqui alguns slides, que eu extraí do SlideShare, né? Sim. Que é um site que tem de slides. E só para esclarecer que não é nosso, né? Não foi criado por mim, nem pelo irmão Luiz Carlos. Eu acho que eu não consegui. Não me decepcione. É só ali na teclazinha, Vem né? aqui, ó. Pronto? Dá pra gente ver aqui, né? Acredito que dá para ver. Espero que sim, a gente pode acrescentar depois. Tá aqui, gente, essa é a janela 1040. Lembrando que esse 10 e esse 40, né, são linhas imaginárias, Isso. né, com que foi assim mapeado o mundo, e são graus, né, Uhum. certo? Graus. E essa 1040, lembrando que 0 é a linha do Equador. Isso. Então 10 é o primeiro, né, os 10 10 graus graus acima, como se Isso. a linha do Equador fosse mais ou menos por aqui. Isso. 10 graus acima e 40 graus mais Então acima. forma essa faixa entre 10 e 40 graus, né, Isso. de latitude. E aí você vai ter exatamente dentro dessa faixa esses países, certo? Que realmente são os menos evangelizados, né? São cerca de 67 nações, conforme descreve aqui o nosso comentarista. Bom, Luiz Carlos, vai pontuando aí, eu vou passando aqui algumas coisas. Então tá aqui, essas linhas tracejadas, todas essas linhas aqui, elas diz respeito aos países menos evangelizados. Os irmãos vão ver aí que tem pouco mais de 3 bilhões de pessoas, que é a população total, né? São 52 países. A nossa lição já é um dado um pouquinho mais atualizado, traz aí 67 países. Né? Nós temos aí os budistas, os hindus, 61% de muçulmanos, 96% de hindus, 54% de budistas, 71% de não religiosos, 53% da população do mundo. Está nessa faixa, né? Isso. E 15% dos missionários. A lição dá até um dado menor, né? Esse dado diminuiu bastante. Né? Porque isso aqui, esse áudio, esse slide ainda respeita a uma outra época. Ele é de 2005. Isso. Certo? Então nós temos, gente, aqui, só para esclarecer o nosso objetivo, né? Que o professor, ele possa entender, inclusive, a sugestão que leve, né? Alguma Isso. coisa, se for Se possível. os irmãos tiverem condições, fica até bom. Então, onde tem essas linhas são os países menos evangelizados. Os irmãos vão notar que estão aqui. Já existem outros que estão apenas um vez. São os países que estão inclusos dentro da janela. Ok? Vamos passar aqui. Aí nós temos os países islâmicos, né? Se os irmãos notarem acerca da coloração, né? Ó, do verde mais escuro até o mais claro, nós temos os países onde tem a proporção, né? Proporcional ao número de muçulmanos. Então nós temos aqui toda essa região aqui escura, entre 50 a 99% são de muçulmanos, né? De 10 a 50 de muçulmanos, essa é menos escuro, e aí de 1 a 10%. E assim lembrando, entendendo também aqui, irmão Luiz Carlos, que a população muçulmana ou islâmica do mundo, na época, no mundo inteiro, nessa de era 2005. de 1 bilhão e 304 milhões. Dentro dessa faixa geográfica aqui, existia 962 milhões de muçulmanos, ou seja, 74% da população islâmica do planeta muçulmana. Lembrando, gente, que nem todo muçulmano é árabe. Isso. Por exemplo, aqui nós temos a África, né? Isso. Aqui o norte da África, que a religião muçulmana predomina em alguns países da África, e, no entanto, não são árabes. Né? Não são árabes. Israel vai estar bem por aqui, né? Bem Isso. miudinho E os países árabes mesmo vão estar aqui, né? Ao redor de Israel. Tá certo? Então é importante você entender. Então, primeiro, aí, se tratando de país muçulmano, já é um grande desafio, né? Gigantesco. Porque eles são muito fechados na propagação do evangelho. Já aqui o desafio do mundo hinduísta, né? São os hindus. Nós temos a coloração aqui, mostrando o grau e a quantidade, né? A porcentagem. Nós temos aí hindus no mundo, nós tínhamos em 2005 870 milhões, e desses, 851 milhões, ou seja, 98% deles estão concentrados aqui na Índia. Isso aqui está totalmente desatualizado, porque a Índia, que é aqui, né, gente, essa faixa aqui vermelha, essa parte vermelha,
já atingiu uma população de 1,3 bilhão. Se você compara com o Brasil, que é 200 e poucos milhões, né? Então a Índia, a população é imensa, gigantesca, né? E eles praticam o hinduísmo, né? É uma religião que crê em milhões de deuses, segundo eu vi recentemente, 33 milhões de deuses. 33 né? milhões de Milhões. Então, assim, é um povo muito difícil de ser alcançado, apesar de que lá foi evangelizado, né? Mas hoje há uma reação contra o cristianismo, né? E aí nós temos realmente esse grande desafio, que é o mundo hinduísta, né? Que é o mundo hinduísta. Vamos avançar, porque tem muitas coisas. Agora, aí, Luiz Carlos. Aqui é o desafio do mundo budista, né? Aqui já é... Nós estamos falando das 3 principais religiões do mundo, que se não cristãs, que se concentram aqui na Janela 1040. E nós temos o desafio do mundo budista, da Janela 1040, né? Então nós temos aí, em 2005, eram 378 milhões de budistas, e destes, 354 milhões, ou seja, 93%, estavam aqui nessa região, né, se encontravam aqui. Esse número pode ter aumentado e muito, né, nesses últimos anos. Lembrando que o budismo ele predomina na Ásia, né? Isso. Em países como Tailândia, aqui China. Nós temos o Tibete, temos a Coreia, as Coreias, principalmente na Coreia do Sul, o Japão, né? Isso. Nós temos ali um predomínio do budismo, né? E também, assim, eles não são de perseguir tanto, mas são fechados, né? São fechados, Eles já têm são muito tradicionalistas. O budismo, eles honram muito, né, as tradições familiares. Então, isso também é um obstáculo à evangelização desses povos. Então, resumindo aí, irmãos, aqui são os 3 principais blocos religiosos, né? Nas 3 cores, né? Isso, nas 3 cores. Então, o muçulmano, esse verde, os hindus, o vermelho, e os budistas, o amarelo. Então, nós temos o amarelo aqui, nessa região, aqui. Já budista nessa região, e todo o restante verde é muçulmano. Aí vem o outro ponto que vai ser tratado no segundo tópico da lição. Vai tratar sobre essa questão dos países mais pobres que estão na Janela 1040 também. Que é outro desafio. Tem um desafio religioso, cultural, né? Isso. Que já é um grande empecilho para que esses povos se abram ao evangelho. E agora nós temos um desafio socioeconômico, né? Os países mais pobres também se encontram dentro da Janela 1040, né? Então, ó, aqui, países mais pobres, 48 países com PIB, né, por pessoa, menos de $500, né? Então, nós temos realmente uma pobreza muito grande. População total, 2 bilhões, né? Os países mais pobres, é importante entender que aqui está tratando aqui dos países mais pobres, né? 34% da população do mundo, 22% dos missionários, porque inclusive na África tem muito missionário, né? Tem. Então aqui se você fechar mais nessa questão do social, você vai ter um aumento do percentual de missionários, né? 48% de muçulmanos, 98% de hindus, 18% budistas, né? E 3% não religiosos. Então nós temos também esse outro problema dentro dessa parte. Não quer dizer, pessoal, que outros países do mundo não tenham pobreza, não tenham também o desafio religioso. Né? É importante dizer que essa concentração, né, nesses dos países mais pobres ou com a religião mais fechada do planeta estão aqui, dentro da Janela 1040. Entender. Foi muito inteligente quem propôs essa, né? Foi. Essa, como é que a gente poderia chamar essa designação. Essa nomenclatura, né? Isso. Agora, ela foi chamada por Louis Bush na segunda conferência de Lausanne, em Manila, em 89. Ele foi chamado de o cinturão da resistência. Muitos missiólogos, era comum eu ouvir, final de 90, né? E no início de 2000, era muito comum ver os missiólogos, pregadores e missionários usarem essa expressão também do Louis Bush, né? O cinturão da resistência. Que eles mostram aqui como anteriormente era chamada, né? Cinturão da resistência, onde era quase impossível você chegar com o evangelho nessa localização. O evangelho tem a ver com o progresso também das pessoas? Pois é, tem a ver. O evangelho faz a real mudança. Eu lembro daquela aula que a gente falou, e eu trouxe um exemplo que eu estava conversando com um grupo de amigos, era um grupo, como é que chama? São vários cristãos de igrejas diferentes. A gente estava reunido, conversando, e naquela reunião que eu fui chamado para assistir, eles estavam conversando sobre um grupo
pobre, né, um pessoal que morava em lonas e tudo, em como resolver o problema daquilo ali. Eles queriam tratar o evangelho assim, tratar de maneira social. E aí, todas as pessoas que estavam lá, pelo menos a maioria dos que estavam falando, tiveram acesso àquela região pobre e tiveram, em algum momento, a oportunidade de auxiliar. Foi interessante que levantaram como solução para resolver aquele problema de pobreza e de miséria que aquele povo passa, aqui no Ceará, que foi proposto casas. Aí alguém falou de um projeto do governo que poderia, né, ceder casas, habitação, moradia para aquelas pessoas, porque era um direito e tudo mais. E aí falaram sobre isso. Aí alguém pegou e disse assim, não, mas isso aí foi feito no ano tal, tal, tal. O que ocorre é que 2 anos depois, aquelas casas tudinho, eles tinham vendido e voltaram a morar ali. Venderam as casas, casa caríssima, vendia a R$ 2.000, a R$ 1.000, vendia a casa e voltaram a morar no lixão. E aí alguém propôs educação. E eles disseram que teve um trabalho, eu não lembro como era o nome, aquele que as pessoas se voluntariavam para ser professores. Eu não lembro agora. Mas tinha não. Alfalite. Alguém não, a gente fez alfalite lá e tal, e não teve. As pessoas tiveram, a priori entraram, mas muito mais pela cesta básica, uma coisa e outra, mas depois abandonaram. E aí mostraram outras questões. Quer dizer que 3 soluções que deram, sociais, não resolveram o problema daquelas pessoas. Mas um indivíduo que tinha tido a oportunidade de evangelizar aquele lugar, muitas vezes, mostrou como todas as pessoas que de fato foram ganhas, evangelizadas e discipuladas, todas essas pessoas mudaram de vida. Inclusive mudaram a sua condição social. Isso não quer dizer que se tornaram ricas, mas quer dizer que começaram a pensar diferente e mudar a rotina de vida e mudaram socialmente também. Então, o evangelho, ele também é um progresso nessa área. Embora não seja o alvo, né? Embora não seja o alvo, mas o evangelho muda o indivíduo. Porque a pessoa vai ter, assim, vai abandonar os vícios, né? Exatamente. Vai procurar trabalhar, né, com mais dedicação. Exatamente. E uma série de outras questões. Ler, né? Inclusive eu li hoje um artigo, acho que é da Folha de São Paulo, que alguém me enviou, falando que os evangélicos são pessoas que estão acima da média em termos de leitura. Né? Já pensou? Leem muito mais do que a maioria da população brasileira, de modo geral. Já pensou? Entendeu? Que maravilha. Então, esses são dados, né? Paulo, a gente vai parar por aqui, Luiz Carlos, né? É importante isso aqui também porque a lição vai trazer esse aspecto no próximo ponto. 100 cidades portais, que aqui na lição se chama de megalópolis. Megalópolis. Que são cidades com acima de 1 milhão de habitantes, né? Que estão também dentro dessa faixa. Que, assim, pode se tornar um desafio também, né? Cidades muito povoadas, aqui também são tem os muitas países. favelas. Forte perseguição religiosa. Agora outro aspecto, né? E é outro desafio que é a perseguição religiosa. 86% dos países com forte perseguição religiosa estão dentro ou próximo da janela 1040. Então, aqui é perseguição religiosa mesmo. Coisa que, frequentemente... Porque eles não só rejeitam o evangelho, né? Eles perseguem. Não só são indiferentes, mas também há uma perseguição, inclusive apoiada legalmente. Né? Legalmente, apoiada legalmente. Pela lei do país, ou de alguns países, ou se não está na lei, mas também é promovida pelos governos, pela sociedade. Exatamente. Né? Muito bem, irmãos, nós vamos agora para o nosso segundo ponto, ou segundo tópico, que traz como título Principais Desafios da Janela 1040. No primeiro nós conhecemos a Janela 1040, né? E como esses slides nos ajudaram, a gente vai talvez aqui se repetir um pouco, mas de forma mais abreviada, já que a gente já tocou nos assuntos, né? Então, o primeiro subponto deste tópico é a necessidade humana. Então, nós temos o seguinte: na Janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas, né? Primeiro, aí, nós vamos ter as maiores cidades chamadas de megalópolis, né? Uhum. Depois, nós temos, nessa região, bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sob calamidades, pessoas que são impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho, né? Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade. A Janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Interessante que janela, né? A janela pode estar aberta ou pode estar fechada. No caso, essa janela está meio que fechada, né? É verdade. E aí, irmão Luiz Carlos, o que nós podemos acrescentar aqui?
Bem, Está muito claro está esse muito ponto. claro esse ponto, né? E nós tratamos sobre ele, mostrando de maneira visível, através dos mapas, esses desafios que estão diante de nós. O que compete a nós, aos professores, aos irmãos, é aprofundar um pouco mais, dar uma olhada nos slides que vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo, para que os irmãos possam se aprofundar um pouco mais nessas questões, né? Em como se manifestam, como são essas megalópolis, né? As pessoas enfermas, vítimas de guerra, inclusive pessoas enfermas e vítimas de guerra e outras coisas mais, na questão proposta na lição, no terceiro tópico, onde vai se tratar do missionário médico, né, ele vai tratar um pouco sobre um caminho de como alcançar essas pessoas, pessoas enfermas e tudo mais. Isso é visto, tem o seu aspecto negativo, há muita enfermidade, há muitas pessoas vítimas de mazelas, mas esse aspecto negativo se mostra uma porta aberta para a chegada do evangelho através de missionários que possam levar medicamentos, tratamentos e tudo mais, e pode ser um caminho, um recurso para se chegar com o evangelho a estas pessoas. O senhor está dando spoiler, viu, pessoal? Muito bem, pessoal. Nós, então, precisamos conhecer a realidade, né? Não se pode partir para um campo missionário, ou mesmo evangelizar ali um determinado segmento social sem conhecer, né? Então precisamos entender que a realidade em que as pessoas vivem nesses lugares são situações bem difíceis, né? É verdade. E a gente precisa ter amor por elas, porque elas estão naquela condição. Por exemplo, na Índia tem o sistema de castas, né? Eu já ouvi falar, né, Luiz? Sim, sim. O sistema de casta é o seguinte, as pessoas, elas são classificadas, né, de acordo com o sistema cultural e religioso que eles têm lá, né? Então, as pessoas que são de uma casta mais baixa, elas nunca podem ascender socialmente para uma casta superior. Eu não lembro os termos, mas só lembro de um, mas acho que foi... Os pares, né? Era, né? Tem os Dalits, né? Isso. São... É porque de acordo com aquela deusa que eles têm os braços, né, e tal. Então, essas pessoas, elas estão para sempre, né, marcadas por essa cultura, né, que as torna realmente assim um substrato social. Isso é visto mais na Índia, né, na região da Índia. Na Índia. Isso. Eu só trazendo aqui como exemplo. Alguns exemplos. Né? Por exemplo, na África, um outro exemplo, na questão de mazelas, esses dias mesmo eu estava vendo um documentário onde estava acontecendo venda de crianças. Não sei se aquilo era necessariamente um tráfego. Era venda mesmo. Venda de criança como escravo, para qualquer que fosse a finalidade. E eu nunca tinha visto uma coisa tão absurda como aquela. As crianças estavam em sacos. Aquele saco de estopa amarrado, as crianças estavam dentro. E o indivíduo estava apresentando, e tinha alguém lá disposto a olhar as crianças, ele queria ver como é que era a estatura e tal, e o indivíduo desamarrava e saía, ele partia o coração. Saía as crianças, saía dois irmãozinhos, nesse tamanho, de 10 anos, de 8 anos, crianças em sacos amarrados. Várias assim no relento. Então, esse tipo de miséria é possível você encontrar nesses países, né? Então, como um missionário pode chegar? Como um missionário pode chegar a essas crianças? Né? Como? O missionário teria que ter o quê? Recursos para comprá-las? Né? E como um missionário poderia chegar aos vendedores de crianças? Entendeu? Isso é profundamente desafiador. Então, é tanto desafio que nós nunca imaginamos. Esse era um que eu nunca imaginava. Se não, pelo aquele filme que trata de um rapaz que se tornou missionário, Redenção. Né? Redenção, tem esse filme, e nele trata de um camarada que se tornou cristão, ele começou a abençoar a obra missionária e tudo, e ele começou a querer evangelizar, e ele, por alguma razão, ele acabou encontrando na África um trabalho que tinha, onde eles chegavam nos vilarejos, né, saqueavam, matavam nos vilarejos, e eles sequestravam as crianças para fazerem delas guerrilheiras, né? E esse camarada começou a pedir contribuição, e ele vai pedindo contribuição e vai ajudando, tentando libertar essas crianças e fazendo uma espécie de asilo, mas com o tempo ele começou a usar também da força, né? Começava a entrar com armas mesmo, para guerrear contra os camaradas e resgatar essas crianças. E é baseado em fatos reais, né? E ali eu tive uma vaga impressão daquilo, mas nunca imaginei que até hoje isso acontecesse daquela maneira tão cruel, tão horrível. Né? Então esse tipo de desafio está diante de nós na Jornada 1040, irmãos. O desafio da perseguição é o segundo subtópico, né?
Só são 2 subtópicos, Isso. né? Então a janela, embora tratemos da perseguição à igreja na próxima, tratemos, né, da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Importante, né, já foi mostrado aqui, através dos gráficos, através dos mapas, né? Aí nós temos o quê? Segundo a missão Portas Abertas, né? Na janela 10/40, há países que perseguem cristãos por meio de leis, que tiram sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Em outros países, né, embora não tenham leis quanto à prática da religião, às vezes até está na lei que tem a liberdade religiosa, mas na prática isso não acontece, né? Eles perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10/40. Realmente, assim, para a pessoa ir para um lugar desses, né, é muito difícil entrar como missionário. Entrar assim, É difícil entrar como missionário, avalie as pessoas de lá, né? A dificuldade que elas têm de ouvir, né? Os irmãos, uma dica aos irmãos é darem uma observada no site Portas Abertas. Eu até baixei aqui uma situação, né, que promove perseguição. Situações que promovem perseguição. Lembrando que na próxima lição muito grande. Tratar sobre, vai tratar mais especificamente, né? Então, a opressão islâmica, o nacionalismo religioso, a opressão de clãs, a hostilidade etno-religiosa. Então, todas essas são manifestações distintas de perseguição ao cristianismo. Vale ressaltar, irmãos, que o mundo jaz no maligno. E o mundo que está sob as garras do maligno, ele odeia o cristianismo. Você vê que em outros lugares a gente não vê necessariamente perseguição a outras religiões, né? Ao cristianismo há, né? Ao cristianismo e as suas outras manifestações, né? Por exemplo, o catolicismo também. Sim. Ele foi muito perseguido pelos islâmicos, né? Pelos muçulmanos, né? Inclusive as testemunhas de Jeová são perseguidas, né? Perseguidas, exatamente. E é uma coisa assim horrorosa mesmo. Houve tempos aqui, há poucos anos atrás, em que houveram o estouro de grandes grupos radicais, como Boko Haram, o ISIS, né, e eles massacravam pessoas assim, a céu aberto, diante de todos, muitos mesmo, né? Então é uma coisa horrível. Então é um desafio terrível para os locais onde há perseguição religiosa, né? Um desafio muito grande para os cristãos, um desafio para aqueles que estarão ouvindo o Evangelho. Hoje o país mais fechado é a Coreia do Norte, né? O país mais fechado. Até o dia de hoje mas ainda assim, há uma grande igreja na Coreia, né? Uma grande igreja na China também. Na China. Uma igreja cristã ali. São cristãos silenciosos, a igreja silenciosa, mas é uma igreja cujo silêncio não cala, né? Eles são heróis, mártires, são cristãos sofredores, mas são cristãos que vivem um cristianismo tão puro, tão puro, que chega a ser extremamente marcante, né? Então, bem, meus amados, vamos fazer aqui um parêntese para, mais uma vez, convidá-los a se inscrever no canal, a divulgar o canal, né? Isso mesmo. Compartilhando, gente, compartilha os nossos conteúdos. No nosso canal nós temos muitos conteúdos interessantes. Nós temos mensagens do nosso pastor João Gonçalves, né? Nós temos mensagens gravadas em cultos, o próprio simpósio que realizamos recentemente, nós temos também, tá certo? E as aulas da EBD, né? Então são vários conteúdos assim que agregam bastante na vida, no desenvolvimento, no progresso espiritual de todos os irmãos que nos acessam, tá certo? Então se inscreva, curta, comente, compartilhe, né? E você vai estar ajudando o nosso trabalho, tá certo? Temos agora o terceiro ponto, irmão Luiz Carlos, estratégias para alcançar países da janela 1040. E aí a pergunta né? Já que a gente viu que é tão difícil, né? Que é tão fechada assim ao evangelho, ao cristianismo, será que é possível ter alguma forma de quebrar esse bloqueio, né? De ultrapassar essa barreira e chegar nesses países e ali a igreja como sal se torna presente, né, também nessas nações? Vamos lá. O primeiro subponto aí é orando, né, gente, pela janela 10/40.
Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Então, oração é uma arma poderosa, é uma ferramenta, é um recurso espiritual, né? É o recurso espiritual. A oração, para muita gente, é quase um pneu de estepe, né? Que você usa assim só quando fura um e você precisa, né? Mas a oração, irmãos, ela ainda é e sempre será o primeiro e mais importante recurso do cristão. Com a oração, os cristãos podem ver a mão da providência, a mão invisível da providência de Deus agir, oferecendo recursos e abrindo caminhos aonde antes era impossível. Esse domingo agora passado, eu tive a oportunidade de assistir uma aula com o missionário Lázaro Leme Filho, né? Na central. Isso, esteve lá e contou as suas, eu gosto de usar essa expressão, as suas aventuras, né, como missionário na África, e uma coisa assim encantadora de se ouvir, encantadora de sentir profundamente renovado e encorajado com o testemunho do nosso amado irmão Lázaro, um homem de Deus, e como ele contou coisas assim, na prática dele mesmo. Irmão, a gente não tem noção do que a gente tem e do que eles, da realidade deles. Enquanto nós temos, como o senhor falava há pouco, né, igreja em cada esquina aqui, eu não quero ir hoje para o culto aqui, eu vou para ali. O irmão Lázaro teve a oportunidade de ir para cultos, os cultos começavam em torno de 9 horas da manhã e até 5 da tarde o culto. E era um culto assim de muito louvor, um atrás do outro, e testemunhos e pregações, sucessivamente. O irmão Lázaro disse que teve uma hora que ele ficou completamente exausto. Ele disse, vamos parar. Isso não, pai. Ele chama de pai, né? O missionário chama de pai. Pai, não, agora não, pai. Que é isso, pai? A gente tem que agradecer a Deus. E é um povo que estava em extrema miséria, mas assim, extremamente agradecidos. E ele disse, pois pai, a gente vai para um outro local, tem um culto, né? E ele disse que teve que andar muito até chegar onde tinha um barco. E tinha que atravessar o rio enorme, né? Com muitas ondas e tudo. E até chegar ao outro lado para um culto. Para um culto. Eles tinham que fazer essa novela. E ele disse que era um barco furado. Eles que não entendiam o mistério daquele barco furado. Porque que ninguém consertava aquilo. Porque estava um monte de homem lá, cantando e remando. E uma mulher com uma cuia tirando a água do barco o tempo inteiro. E era assim que aquele povo atravessava o mar para poder ir para outro lugar, uma ilhazinha, para cultuar a Deus. Dentre os desafios que ele enfrentou, uma coisa foi muito notória, como ele chegou em uma localidade onde eles estavam fazendo o jejum do Ramadã, né? E era um povo muito fechado por serem muçulmanos. Mas ele teve a oportunidade de chegar para eles no intuito de falar o evangelho para algumas crianças. E ele foi pego por aqueles homens ali, disseram que ele não podia, ele disse que ele tem uma história para contar. Ele disse que não tinha noção de com quem estava falando e do que se tratava. Ele viu a oportunidade e começou a entrar. Então ele disse que depois que ele atinou para a realidade, que ele estava no meio de um grupo hostil ao cristianismo, e como Deus estava conduzindo aquilo tudo, ele tinha que se agarrar unicamente na providência de Deus. Ele disse que ficou ali com um grupo enorme de pessoas para ouvi-lo falar, depois de muita insistência, e quando ele olhou lá atrás, havia um monte de homem com facões batendo um no outro, porque disseram que se não gostassem da história dele, eles iam cortá-lo. Então, ele conta esse testemunho de como Deus lhe deu graça para contar aquela mensagem, para falar o evangelho, para impactar aquelas vidas e conseguir sair dali ileso. Irmãos, isso é possível por meio de uma intervenção absoluta de Deus. Uma intervenção. Por isso, o primeiro recurso da igreja é sempre a oração, porque Deus pode fazer o inusitado. Deus faz o inusitado. Deus faz o impossível, né? Então, a igreja nunca deve abandonar o recurso da oração. A oração deve banhar todos os nossos movimentos em direção à obra de Deus. Todos. Todas as nossas estratégias, tudo o que fizermos, devemos primeiro colocá-los diante de Deus. A gente está aqui, a gente estudou, a gente preparou o slide, mas a gente chegou aqui antes de começar a aula, o que a gente fez? A gente orou. Chegou, a gente não confia nos nossos recursos. É verdade. Não confiamos nas nossas cargas, não confiamos nas nossas experiências. Não, né? Tem gente que diz, eu tenho bagagem. Não confiamos nas nossas bagagens,
nossa bagagem só vai atrapalhar a nossa caminhada. Bagagem quem tem. Né? Não. Nós confiamos na graça de Deus. E a igreja nunca deve abandonar a dependência de Deus por meio da oração. Ele diz uma coisa aqui interessante, né? A partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Quer dizer, a igreja orando por esses países, né, se a gente realmente se comprometer a fazer isso, né, de orar de forma sistemática, aquele trabalho de intercessão vai começar a sensibilizar o nosso próprio coração. Exatamente. Né? A oração muda primeiro o orador. Né? O orador é mudado por ela. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Então, é engraçado como Jesus disse, até já foi citado em uma das lições, quando Jesus disse assim, olha, grande é a seara, né? Mas o pouco se fez. Ele rogai. Rogai ao Senhor da seara para quem envie mais. E lá no capítulo seguinte, aqueles mesmo que foram orar foram os enviados. Né? Parece que o que ele está falando, parece que ele está fazendo, sem citar versículo nem capítulo, ele está citando Atos 3 ali da ocasião do comissionamento de Paulo e Barnabé, né? Uhum. Naquela ocasião que eles oravam, jejuavam diante do Senhor, e o Espírito Santo vocacionou, né? Separai a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho enviado. É imprescindível a oração, e uma coisa que quando o senhor pontuou, eu fiquei pensando, quão difícil tem sido em nossos dias, e isso pode servir como um despertamento, quantas vezes a gente tem orado perguntando o que Deus quer fazer? Frequentemente nós somos de uma geração tão ativista, nós criamos programas, fazemos tudo, elaboramos tudo, e na última hora nós pedimos para Deus abençoar. Né? Quando que nós vamos chegar e dobrar o joelho e dizer, Senhor, qual a tua carga para hoje? Qual o teu propósito para hoje? O que o Senhor quer que façamos? Né? Como precisamos disso, irmãos? Pedir para Deus nos dar a sua direção e nos colocar ali diante dele em silêncio até que ele responda. Como precisamos disso, né? De verdade. Se nós fizermos isso, nós vamos nos surpreender com os caminhos que Deus tem. A primeira estratégia aqui é orar, né? Estratégia Sempre a oração, gente, ela não tem contraindicação. Muito boa. Não tem contraindicação. Igual quando Paulo disse, contra essas coisas não há lei, né? Não há contraindicação quanto lá as virtudes cristãs, né? Eu estou certo? Eu pulei aqui. Estratégia, né? Orando? Certo. Evangelização por meio de ação social. Tudo bem, vamos aqui. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Eu já estou estudando uma lição aí que não existe, né, gente? Esse negócio de um evangelho que só cuide do espírito. Não existe isso, né? O evangelho completo, ele abrange tanto corpo, alma e espírito, ou seja, isso, o indivíduo total. Ele vai realmente suprir todas as necessidades. E às vezes esse é o meio, e é o que a revista está mostrando como caminho, assim, é o meio sobre o qual a gente chega a essas pessoas, né? Por exemplo, vou ter que citar novamente, o irmão Lázaro, ele teve a oportunidade de vir aqui na Bolívia, Venezuela, Bolívia, não vou lembrar agora, mas foi aqui próximo, e ele mostrou uma coisa extremamente marcante, está lá nos vídeos que ele mostra. Ele tem uns vídeos, se vocês vão seguirem o Instagram dele, que é Lázaro Fraternos. Lázaro _ Fraternos. Eu já tinha visto, mas ver e ouvi-lo falar sobre aquilo foi um trabalho interessante nos lixões. Nos lixões. Né? São 20 lixões. 20 lixões onde ele está alcançando vidas nele. E o irmão Lázaro, nosso irmão Lázaro, ele mostrou a crianças, famílias, fazendo sopa de caixa de papelão. Meu Deus, cara. Sopa de papelão. Não é, gente, isso não é uma fruta, é papelão mesmo. Só colocar papelão com água, bota para esquentar, e o caldo que sai disso, a pessoa vai tomar para matar a fome. Gente, pelo amor de Deus, é coisa muito marcante. Então, é um meio sobre o qual você chega com o evangelho a essas pessoas, cuidando de uma necessidade basilar que ela tem, uma necessidade importante que ela tem. Você alcança elas e alcança também através da ternura do evangelho. Muitas vezes o Senhor Jesus fez isso, né? Muitas vezes, quantas vezes o Senhor Jesus curou alguém e aquele foi um meio sobre o qual ele se achegou ao coração do indivíduo. Alimentou aquela multidão. Alimentou a multidão por 2 vezes. De alguma forma ele estava usando esses meios, social, tanto para apontar para si como o caminho, né? Como para
tocar o coração dos indivíduos e levar a mensagem da cruz. E a eles, compaixão que ele tinha. A compaixão. Porque assim, eu penso, Maurício Carlos, que usar isso apenas assim como uma estratégia, como se fosse uma isca. uma isca, tá entendendo? Eu acho que isso pode ser perigoso, né? Uhum. Então, às vezes até questiona aquelas campanhas, aquelas cruzadas que no final sorteia uma cesta básica, né? Eu acho válido, toda ajuda que a gente puder dar às pessoas é válida, né? Uhum. Mas que isso parta mesmo do amor, né? Exatamente. Da compaixão, A motivação não por um certa. interesse, né? Um interesse mesquinho de, eu vou te dar isso aqui, mas tu tem que assistir o culto, eu vou te dar isso aqui, mas você vai ter que ir para as reuniões, né? E houve até um episódio aí na época da política, pessoa que disse que ia votar num determinado candidato, aí o outro, pronto, agora você não vai mais ganhar isso, né? Então, Uhum. é uma forma muito mesquinha de se utilizar, né? Da pregação. Não é de Cristo. Mas sim movidos pelo amor mesmo, pela compaixão, né? Como Jesus Cristo, ele viu aquela multidão e se compadeceu dela, né? Exatamente. E que aquela multidão saísse dali onde estava. Com fome, né? Com fome, iam desfalecer pelo caminho e tal, né? Então, vamos lá. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o Evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Uhum. Um exemplo disso, eu estava olhando aqui a tua biblioteca há pouco e tem um livro do Brennan Manning, né? O Brennan Manning tem um livro chamado Convite à Loucura. Convite à Loucura. Onde ele mostra ali aquele exemplo de Atos 2, no finalzinho, vendiam as suas propriedades, né, repartiam entre os necessitados e tal, ninguém tinha necessidade de coisa alguma, e ele puxa aquilo como para contar uma experiência que ele teve com alguns amigos, onde ele foi fazer um trabalho missionário em uma localidade, e eles não entraram lá como missionários, como peregrinos mesmo, entraram lá, alugaram um espaço, ficaram lá morando, e eles disseram que iam servir aquelas pessoas o máximo possível, até chegar o momento em que eles poderiam se abrir para contar o evangelho para eles. E ele conta como eles passaram a se oferecer, primeiro se apresentaram às pessoas, aos poucos, depois se ofereciam para prestar serviços ali naquela comunidade. E era uma comunidade muito fechada para outro tipo de religião. E ele conta como ele foi chegando, foi servindo. E as pessoas, qual é o interesse de vocês? Não, nosso interesse é apenas o afeto, apenas o serviço. Né? Nós temos uma filosofia nossa. E é essa. E foram trabalhando e servindo de diversas maneiras daquela comunidade. E depois de alguns dias mesmo, de muito, quando despertou-se a confiança, então eles começaram a preparar o ambiente e começaram a pregar o evangelho. Quando eles começaram a pregar o evangelho, não houve sequer uma única resistência. Havia um respeito tão profundo a eles, porque o que eles estavam comunicando era uma realidade que já era visível na ação deles. Entendeu? Já era visível na prática deles. A compaixão, a misericórdia que eles falavam acerca de Cristo, parecia que eles estavam apenas falando de algo que era característica deles mesmos. Dessa forma, eles conseguiram alcançar aquela comunidade. Não é interessante isso, né? Interessante. Pronto, vamos ao terceiro e último ponto, já estamos chegando ao final. Tem um pouquinho de paciência, fiquem aí, vamos até o final, viu? A ação médica missionária. Né? A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois, como disse Jesus, né, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, como está em Mateus 9,12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. Né? Assim, sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como de outros profissionais na área da saúde ou de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Médicos missionários, né? Interessante. Ou missionários médicos. Interessante, né? Gente, eu não penso assim, em uma estratégia mais inovadora, né? Do que esta, porque realmente é uma forma de
de, de ser aceito, né? De ser bem recebido nesses Exatamente. lugares. E é recebido de maneira legal, né? De maneira legal. Essa era a estratégia de Hudson Taylor, né? O Hudson Taylor trabalhava como médico, né? Passou muito tempo Até trabalhando você como contou médico, aquela né? história dele, né? Isso, A exatamente. cirurgia que ele fez. Estava acima das minhas capacidades, né? Mas Deus se mostrou provedor e ajudou. Isso é interessante, que nós venhamos a refletir também sobre a, nós precisamos ter uma mentalidade cristã, realmente cristã. Ah, os cristãos hoje em dia têm pensado de maneira muito secular no que tange à busca do emprego. As pessoas buscam emprego pelo que eles podem dar mais. Ah, não é errado você querer melhorias, não é errado, mas o cristão deveria procurar aquilo que estava dentro da esfera de ação que ele tem, está alinhado com os talentos dele, alinhado com a maneira dele ser, né? Alinhado é algo que ele vai saber fazer e fazer bem, fazê-lo para a glória de Deus, mas buscando com isso um meio sobre o qual ele irá servir a Deus à medida que serve ao próximo. Isso é uma coisa que eu já falo para o meu filho, né? Pelo menos o Lucas, que eu já tenho esse tipo de conversa com ele. Então, quando eu falo sobre ele ter um emprego, eu não falo assim, meu filho, você tem que ter um emprego que você ganhe mais. Eu digo, não, meu filho, você tem que procurar um emprego, orar a Deus, para que Deus lhe dê sabedoria, para que no tempo certo que você precisar de um emprego, você busque algo que esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Como Deus quer lhe usar? Como Deus poderá lhe usar para servir ao mundo? Entendeu? Então, assim você busca um emprego que seja um meio sobre o qual você não só vai tirar sustento para si, mas é um meio sobre o qual você glorificará a Deus servindo ao próximo. Isso deveria estar no encargo. Né? Isso aí deu muito certo na menor edição passada, né? Os missionários produtores tendo, né? Isso. Eu até, assim, como experiência pessoal, Luiz Carlos, eu tive a oportunidade como professor, lá nas cidades onde a gente morou, meu pai era pastor, né? De, sendo professor, ter a oportunidade de falar para os jovens de Jesus. Interessante, vezes, né? Foi uma experiência fantástica, né? Porque era uma cidade muito católica, muito fechada, né, ao evangelho, ao protestantismo, mas foi através da minha profissão que eu fui e ganhei vidas ali, né? Jovens hoje são crentes. Marcar também, né? Gerações, porque na profissão, como cristão, um professor cristão, um professor bem habilitado, ele é uma pessoa que se coloca como um referencial numa sociedade tão necessitada de referenciais. O professor, ele... apontando o caminho, né? Qual é o... Marca muitas vezes. Exatamente. Né? Exatamente. Aí, assim, a gente pode ampliar, porque ele colocou aqui a questão dos médicos, que realmente é fantástico. Incrível, né? Fantástico. Inclusive, mas tem outras profissões. Tem outras profissões. Por exemplo, a missionária Adna Oliveira, né? Adna Oliveira, ela tem uma profissão que ela é fotógrafa e jornalista, né? Ela faz fotografia para jornal e tudo mais. E nessa área, ela teve acesso a lugares que missionários, né, outros missionários não teriam acesso. Por exemplo, ela foi para um local onde haviam crianças que eram usadas na prostituição. Então ela foi para fotografar, entendeu? É óbvio que ela foi muito marcada com aquilo, porque ela conta assim exemplos muito marcantes, mas foi o meio sobre o qual ela chegou ao coração de crianças que viviam ali para servir aos caprichos de monstros, né? Não poderia dizer que eram homens, né? Monstros, né? E ela pôde levar o evangelho a essas pessoas que de outro modo nunca ouviria o evangelho de Cristo Jesus. Então, você usa a sua profissão como um meio sobre o qual você se sustenta, mas um meio sobre o qual, acima de tudo, você glorifica a Deus e serve ao próximo. Uma coisa interessante é que eu vi de um missionário, de um pastor e missionário, ele contando esses dias que a igreja dele assumiu o propósito de investir, ajudar jovens a se formarem como médicos. A igreja dele investe nisso. Aí ele disse, nós investimos, e mesmo esse jovem não tendo necessariamente o interesse em ir para determinado país e passar a vida inteira lá, nós fazemos um acordo. Nós iremos bancar e ajudar na sua formação, e você dedica 3 anos, 4 anos de sua vida profissional à igreja enquanto serve como missionário. E ele disse que foi uma estratégia que ele usou para impulsionar mais pessoas. E essas pessoas servem como, ganham experiência no campo de ação delas, em outros locais,
E nessa experiência, elas também propagam o evangelho, preparam o terreno para outros que virão, né? Eles estão plantando, alguém vai vir para regar, e Deus dá o crescimento. Essa foi uma estratégia que a igreja adotou, de ajudar jovens que querem se formar na medicina, e aí esses jovens fazem esse tipo de acordo, né? É exatamente o que ele está dizendo. É preciso mais iniciativas como essa, né? A Uhum. fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões, né? A partir de suas profissões. Precisamos ver realmente, né, gente, estratégias para romper essa barreira nesses países, não só nesses países, mas às vezes dentro de determinados contextos sociais, aqui mesmo, né, em nosso país, ao nosso redor. Estratégias, assim, em Deus o cristão conseguirá estratégia. Né? Eu dou um exemplo, os irmãos pesquisarem depois o Marcos Natt. Vamos pesquisar, vão encontrar um camarada, geralmente ele está com um chapéu assim, às vezes ele está com um chapéu, às vezes não, uma barba bem grande assim, uma barba grande, um rapaz magro, um crente, acho que ele é presbiteriano, Marcos Natt. Ele tem muita tatuagem, acho que da vida anterior dele, antes de ser cristão. E o Marcos Natt é um cartunista, é desenhista. Uhum. Ele criou um programa de evangelização onde ele desenha as histórias bíblicas enquanto dá aula de desenho ali. Ele desenha. Enquanto conta a história, ele vai desenhando a história todinha. Eu não conseguiria fazer aquilo. Eu sei desenhar, sei pintar, eu trabalho nessa área há muitos anos. Mas eu não sei desenhar assim, como ele, né? Daquele jeito. Eu até conversei com ele uma vez sobre aquilo, que eu teci muitos elogios, que eu achei incrível o que ele fazia. O irmão Josué, ele reunia diversas crianças, um quadro grande aqui, e ele com a caneta lá dele, desenhando o personagem bíblico, e vai contando a história e desenhando. E bota as crianças para desenhar com ele e tudo. E dessa forma ele está levando o evangelho para várias crianças. Que coisa criativa, eu nunca pensei nisso na minha vida. A questão do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas não é só na glossolalia, não é só, né, nesses dons que a gente conhece tipicamente da igreja. Por exemplo, Bezalel, né, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus o capacitou para fazer toda obra de arte para o tabernáculo. Quer dizer, o Espírito de Deus é uma potência tão grande que a gente não tem noção. Nós é que somos limitados. Nós limitamos, né? O Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele tinha uma força descomunal, né? Então a gente não entende essa lógica, né? Pensa que é só falar em línguas, profetizar, mas ele faz coisas que a gente, né? Exatamente. Então, esse rapaz aí certamente é uma capacidade. Uma capacidade, coisa incrível. Espiritual, né? Ele, assim, acabou ganhando notoriedade. Tem um livro do professor Franklin Ferreira, que é Servos de Deus. É um livro de biografia. São em torno de 20 servos de Deus, desde de Policarpo até, acho que Martin Lloyd Jones, né? Ele vai citando vários. Um livro maravilhoso. E o Marcos Natt foi convidado a ser o cartunista que desenhava cada folha de rosto de cada biografia, ele desenhava a fotinha do servo de Deus lá. Então, maravilha, né? Um homem de Deus. Já está fugindo um pouco. Está fugindo um pouco, né? Desculpa, é só para ilustrar, dentro do último subtópico, como Deus pode usar os talentos que o indivíduo tem e a profissão que ele tem para conduzir o evangelho a lugares onde antes você não teria condições de chegar, né? Então, a igreja precisa estar orando a Deus, estar atenta a isso e ter iniciativa. Glória a Jesus, gente. Eu me emocionei aqui, me alegrei. O bom da nossa aula é isso. Né? Porque não é uma pessoa parada, só falando aqui, né? Mas é um diálogo. É verdade. Vai um trazendo ao outro aqui. Vamos ficar na nossa conclusão. Diz assim: quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele. Quer dizer, essa lição é uma lição de conscientização. Conscientização. Né? Está trazendo, abordando um assunto pouco abordado, pouco. Fazia muito tempo mesmo que não se ouvia falar desse tema. E uma coisa que eu acho importante, sempre quando eu já gosto, né, de trabalhar em evangelismo, essa questão de ter esse planejamento, né? De planejar as coisas que vai fazer e primeiro, para você planejar uma ação evangelística ou missionária, você tem que conhecer, né? Então, aqui nós estamos entrando em contato com esse tema da janela 1040, gente, e isso vai nos motivar a orar, né? De forma mais objetiva sobre essas pessoas que estão concentradas ali naquela faixa geográfica do mundo. Ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual,
a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Talvez eu não possa ir mais, né? Dada a minha idade, as circunstâncias, mas eu orando, Deus pode levantar pessoas, né? Exatamente. E a gente pode se comprometer a sustentar missionários que aceitem o desafio de ir, né? Exatamente. E segurar aqui a corda aqui do lado de cá, para que aquelas vidas ali que são carentes de Deus, vidas pelas quais o Senhor também derramou o seu sangue, né? E que elas estão lá. Eu me lembrei quando estava estudando essa lição, daquele texto lá de Mateus, capítulo 4, no final do acho que é Mateus, que diz que o povo que estava em trevas, né, resplandeceu. Viu uma maravilhosa luz, né? Uma grande luz, né? Na região da sombra da morte. Isso. Aí eles raiou a Deus. Rapaz, eu fiquei pensando, né, que essas pessoas estão numa região de sombra, né, e de morte, né? Mas sobre elas, né, pode brilhar ali a luz do Evangelho, né? Tá aqui, é Mateus capítulo 5, capítulo 4, versículo 14 e 15, para que se cumprisse o que foi pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações. Do povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Jesus começou o ministério dele justamente nesta região, né, obscura, né, Isso. naquela região esquecida, negligenciada, que não era o centro, né, político, cultural, religioso da nação, mas foi para se cumprir a profecia, né? Exatamente. E aí nós temos o mesmo desafio nos dias de hoje, orar para que a luz do Evangelho adentre ali e afaste as densas trevas que reinam sobre aquelas pessoas. Meus amados irmãos, nós queremos finalizar. O Luiz Carlos pode fazer suas considerações finais. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês a paciência, né, e ter nos acompanhado até aqui. Quero agradecer aos irmãos que têm nos encorajado. Eu tive a oportunidade de conversar com vários irmãos que eu não imaginava, me abordaram lá na sede, no simpósio, né, e falaram: olha, nós estamos assistindo, nós estamos acompanhando. Então, eu quero aqui, em especial, mandar um abraço para o pastor Pedro Santos, a irmã Lenita e os seus filhos, que fizeram menção do nosso canal e comentaram que estão sempre assistindo. Então, meu forte abraço. O senhor sabe que você é quase um pai, né? Que Deus o abençoe, e um prazer ter você aí acompanhando a todos nós e a todos os irmãos. Que Deus abençoe. Meus votos é que você tenha uma boa aula, que Deus abençoe grandemente, que seja profundamente edificante para toda a igreja. Como foi para nós, né? A gente até começou essa aula dizendo assim, esse assunto é mais assim difícil, mas a gente se sentiu profundamente tocado, gente, por esse assunto, por esta aula. Eu estou realmente me sentindo assim bem sensibilizado, né? E me comprometo até a orar por esta causa, por esta parcela da população mundial tão carente de Jesus, tão carente de Deus, né? E do jeito que nós recebemos o Evangelho tão benéfico, né, transformador em nossas vidas, que eles também possam ser alcançados. Que Deus abençoe vocês, gente, que tenham uma boa aula, que tenham um bom estudo, tá certo? Orem por nós, fiquem com Deus. Amém. Tchau.